Olá, meus amados irmãos, bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos, a mais um episódio desta série Viver a Graça. E nós temos aprendido bastante nessa série, de estudo, e a cada episódio, hoje é o terceiro episódio dessa série, no qual temos o título O Crescimento Espiritual e a Santidade. Nós falamos bastante, sobre a maneira que Deus corrige os seus filhos, que não tem nada a ver com aquilo que pregam por aí, não tem nada a ver. Nós já aprendemos sobre essa questão, sabemos como o nosso Deus trata com os seus filhos. E hoje eu quero falar sobre crescimento espiritual e santidade. Por que isso? Porque é o seguinte, o que nós temos hoje observado bastante, pelo menos eu tenho observado, é que as pessoas estão tentando forçar uma santidade. Elas estão forçando este fruto. Na verdade, quando a pessoa força a santidade, ela está simplesmente ignorando o seu real significado. Tem gente que pensa que santidade, por exemplo, ela acha que a santidade é a raiz da salvação. E é aqui que muita gente se engana. A santidade não é raiz, sabe? Nós não dependemos da nossa própria santidade para ser salvo. É o contrário do que você já ouviu muito por aí. Ou você tem santidade, ou então você não será salvo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor, e por aí vai. Pegam versículos, textos isolados, criam-se então a doutrina da santidade, a qual, se você não obter essa santidade, forçando esse fruto, que eles não entendem que é fruto, eles pensam que a santidade é raiz. A raiz da salvação para o arminiano, por exemplo, é a santidade produzida pelo próprio homem, E ele então produz a sua própria santidade através das suas boas obras, através das suas decisões, escolhas, enfim. E está totalmente errado. A raiz da salvação não é a santidade, ok? A santidade, ela não é raiz. A santidade é fruto. Fruto. Então você tem que entender isso. Anote isso aí para você começar a entender aqui esse estudo, tá? Santidade não é raiz, santidade é fruto. Então, para esse fruto aparecer, tem que existir uma árvore. E para uma árvore existir, ela tem que ter uma raiz. Hoje eu não vou me aprofundar mesmo nesse estudo, eu vou estar estudando, obviamente, esse tema com vocês, vai abençoar muito a sua vida. Porém, existe um estudo, uma revelação muito profunda mesmo. Nunca tinha tido essa revelação, é algo do Espírito Santo e não vi e você não encontrará em lugar algum. É algo do Espírito Santo que ele revelou ao meu coração hoje, nesse momento que eu estou gravando, sábado. E eu vou estar me aprofundando nesse estudo minuciosamente e ele vai estar disponível, esse estudo exclusivo sobre os 6 princípios da santidade, como gerar essa santidade genuína em nossas vidas. É maravilhoso o que o Espírito Santo revelou ao meu coração e eu creio que vai impactar a sua vida. Pastor Júlio Valenzuela, como eu tenho acesso a esse estudo? Bem, esse estudo tem acesso aos alunos UFANA. Ele vai estar lá na plataforma da nossa escola de estudos bíblicos UFANA. Quem está fazendo o curso de teologia fundamental vai ter acesso a esse estudo exclusivo sobre os 6 princípios da santidade, onde você vai, junto comigo, se aprofundar. Eu vou mostrar para você num quadro, em um desenho, vários desenhos, onde ali nós vamos começar a fazer o mapeamento espiritual da alma, do espírito, e esse mapeamento vai mostrar para você esses 6 princípios da santidade, onde
uma vez que você entende sobre esses princípios, você então desenvolve na sua vida uma santidade maravilhosa, essa santidade que na verdade é um fruto, tá? Então nós estamos nessa linha de pensamento. Fruto, santidade é fruto, certo? Entendeu até aqui? Mas para que o fruto ele apareça, é necessário que tenha o quê? É necessário que exista um crescimento. E é aqui que eu quero começar o estudo de hoje. Glória a Deus, louvado seja o nosso bom e maravilhoso Deus. Muito bem, para nós entendermos sobre essa questão do crescimento espiritual e, consequentemente, gerando então fruto que é a santidade. Todo cristão, ele tem esse desejo no seu coração de ter o fruto, no caso, da santidade, né? A pessoa que não deseja no coração ser santo, né, nesse mundo, essa pessoa não entendeu ou não teve uma experiência com o amor real de Deus. Mas toda pessoa que tem uma experiência com o amor real de Deus é uma pessoa que certamente ela vai desejar no seu coração ter a santidade sobre a vida dela. Claro que nós que conhecemos o Evangelho da Graça, que é o próprio Cristo, nós sabemos que nós não queremos nos tornar santos, né, todos os dias, e esse desejo não está embasado no medo. Nós não temos medo, porque temos a certeza já da nossa salvação, não temos medo de ir para o inferno, como se ouve em muitos lugares, porque nós já estamos livres do inferno, tá bom? O que nos aguarda é o céu, é o paraíso. Louvado seja Deus, aleluia. Então, para você entender sobre a questão do crescimento, eu quero falar um exemplo e usar como exemplo a minha filha, a minha pequena Caroline, né? E esse exemplo é maravilhoso, preste atenção. Minha filha tem 7 anos, né? 7 anos. Esse ano, agora em junho, ela vai fazer 8, já está ficando velhinha já, né? E então, 7 aninhos de idade. Eu amo a minha filha incondicionalmente. Eu amo a minha filha e dou a minha vida por ela, se necessário for. Mas a minha filha não adianta eu querer exigir, por exemplo, eu simplesmente exigir que a minha filha, que hoje tem 7 anos de idade, ela acorde todos os dias, arrume a cama dela todos os dias, que ela escove o dente na hora certa, né? Que ela coma as coisas na hora certa, que ela beba muita água na hora certa, né? Então, e também não posso exigir simplesmente que ela pare completamente com essas birrinhas que toda criança tem, né? As birrinhas, o drama, né? A criança é até um pouco de atriz e ator, né? A criança. Então ela é tanto dramática, né? O drama faz parte da criança. Então dramática e drama, assim, sabe que drama? Então drama, birra, vontade de exigir dela que ela acorde todo dia e arrume a cama dela, arrume o quarto dela todo, que ela vai lá e lava a roupa dela, passa a roupa, faz comida, limpa a casa e escova o dente na hora certa, bebe água na hora certa, come na hora certa e fica limpinho o dia inteiro, toma banho 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia. Adianta eu exigir isso? É uma coisa que eu quero. Eu desejo que isso aconteça, sim. E isso vai acontecer um dia com ela. Como acontece comigo hoje, como acontece com você hoje, não é isso? Um dia, os seus pais também tiveram esse sonho com você, não é? Esse mesmo que nós temos hoje. Nós que somos pais aqui de crianças, né? Você está entendendo agora o exemplo que eu estou dando sobre crescimento? O que eu quero dizer com esse exemplo? Eu quero dizer o seguinte:
que não adianta eu simplesmente exigir um comportamento perfeito da minha filha, porque isso é impossível acontecer. E esse comportamento perfeito, esse comportamento, ou pelo menos quase perfeito, que eu desejo que isso aconteça, e isso vai acontecer com certeza, inevitavelmente, ela vai chegar a uma fase da vida dela, como você que me assiste chegou e eu cheguei. A fase de quê? Maturidade. Mas isso, nós atingimos essa fase por quê? Por causa do crescimento. E agora você vai entender o que eu quero falar. A santidade, ela vem com o crescimento. Na verdade, a santidade ela é gerada, ela é um fruto do crescimento. Então ela vem com o tempo, né? Com o crescimento. Não adianta a gente querer exigir isso. Então, da mesma forma que eu amo a minha filha, tá? Mesmo, né, que seu comportamento não sendo perfeito, eu a amo. Deus também ama você. O Senhor ama você. Mesmo você não tendo um comportamento perfeito, o que Ele deseja, Ele te ama muito. O amor do Senhor não muda por você. Ele jamais vai mudar. Jamais será diminuído, alterado. Não. O amor dele é igual todos os dias por você, tá? Então, do mesmo modo, a santidade ela vem com o passar do tempo e com o crescimento. Isso está registrado pelo apóstolo Paulo, que escreveu à igreja que estava em Roma, lá no capítulo 6 de Romanos, capítulo 6, versículo 22. Olha só o que está escrito na palavra de Deus. Contudo, agora libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, aqui ele não está, obviamente, depois eu explico isso aqui, vamos ler primeiro, né? Transformado em escravo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Bem, Paulo, ele traz à sua memória as experiências, mais uma vez aqui escrevendo essa carta à igreja que estava em Roma, ele traz à memória e dá como exemplo aqui a vivência dele lá na cidade de Tarso, onde ele cresceu, né, onde ele teve contato pela primeira vez com a Torá, né, com as leis de Moisés, com as escrituras. Então Paulo ali em Tarso, ele teve muita experiência, ele conviveu com pessoas assim. Então ele via pessoas sendo escravas e existiam escravos que eram tratados depois de um tempo melhor do que o próprio filho, porque digamos, o proprietário, o dono daquele escravo, amava tanto que o tinha como filho. Então é nesse sentido que Paulo usa essa expressão, fomos transformados escravos de Deus. É nesse sentido. Não é no sentido de humilhação, punição, escravidão. Não é nesse sentido. É no sentido de quê? De que fomos transformados em servos. Éramos escravos, veja que ele cita o pecado primeiro. Quer dizer, ao invés de estarmos agora servindo o pecado, nos tornamos escravos de Deus, ou seja, servimos a Deus com amor. Entendeu o sentido da palavra? Tá bom? Então, contudo, ele diz, agora libertos do pecado. Isso que eu tenho falado nesse estudo, enfaticamente, né? A pregação do evangelho é isso, gente. A pregação das boas novas é isso. É você afirmar firmemente a nossa identidade diante de Deus, ok? Nós afirmamos isso firmemente, o que nós somos, temos aprendido isso nessa série, o que somos, o que temos e o que recebemos. Somos filhos de Deus, amados por Ele, recebemos o perdão completo dele, né? O que somos, o que temos. Então vamos por partes. O que somos? Somos filhos amados de Deus. O que temos? Temos a salvação eterna para sempre. O que recebemos? O perdão completo de Deus através da morte de Jesus na cruz. Aleluia! Entendeu isso? Então, quando nós afirmamos isso para nós mesmos, aqui ele diz, contudo agora, libertos do pecado, vocês não serão. Por quê?
Porque Jesus já tinha morrido. E uma vez que ele morreu, nós já fomos libertos do pecado. Aleluia! Diga isso, eu sou liberto do pecado. Você não pode mais, o pecado já não tem mais o mesmo poder que ele tinha antes da morte de Jesus na vida do homem. Agora, como nós somos libertos do pecado, consequentemente somos libertos da condenação do pecado, tá bom? Também somos libertos da culpa do pecado, libertos do medo, né? Libertos da condenação e libertos também de toda a punição que vinha do pecado. E ele diz: tendes o vosso fruto para santificação. Gente, está aqui, né? A palavra está aqui, está explícito na palavra que a santidade, a santificação é fruto. Pelo amor de Deus, amados, vocês precisam entender isso. Santidade nunca foi a raiz da salvação, gente. Porque quando nós falamos de raiz, nós estamos falando de algo que sustenta uma árvore, não é isso? A árvore, ela é sustentada, não é pela terra, não. Uma árvore sem raiz, ó, um sopro, ó, ela cai. O que sustenta uma árvore? A raiz. O que alimenta a árvore? A raiz. O que gera vida para a árvore? Raiz. O que mantém a árvore viva? A raiz. Porque a raiz, ela vai buscar uma fonte de água e quando ela encontra aquela fonte de água, então ela pega e transfere aquela água para toda a árvore. Quando você, por exemplo, você que gosta de planta, de flores, rosas, né? Gosta. Quando você está regando a sua plantinha, sabe o que está acontecendo lá? Aquela água vai lá para a terra, não é isso? Ela entra lá na terra, a água. E aí lá dentro da terra tem uma raiz. Tá bom? Vamos dizer que a raiz é a boca da árvore. Então quando você joga água, ela está bebendo. A raiz é a boca. Então ela tem que estar na árvore, lá direto na terra. Você não pode jogar só água nas folhas. A planta vai morrer. Porque a boca dela não é as folhas. As folhas é a roupa dela. Então a roupa da árvore das plantas é as folhas. Ela tem a roupa, ela tem o corpinho dela, que é toda aquela estrutura, né? A madeira lá, de toda a estrutura da árvore, da plantinha, né? O cabinho das flores. E lá para dentro da terra tem a raiz, que é a boquinha, a boca da árvore, que é a fonte, seria a veia artéria, aonde gera vida. Então joga água, ela busca aquela água e transfere para a árvore. Então entenda uma coisa, a raiz que mantém a nossa vida firme diante das tribulações, a raiz que nos mantém a vida eterna, que nos dá a certeza de que nós não seremos lançados no inferno, mas que tem a salvação, a raiz que nos sustenta na vida espiritual não é a santidade, é a fé. A fé é a raiz, tá bom? Que busca essa água que é a pregação da palavra de Deus. Ela busca esta água da palavra, as boas novas, então ela pega as boas novas e transfere para a árvore. Então ali, é claro que tem muita revelação nisso, não tem como a gente falar agora, estou dando um exemplo rápido. Então entenda o seguinte, o crescimento, ele só acontece quando existe uma boa alimentação. Se você não alimenta a árvore, ela morre. A raiz vai ficando fraca, a fé vai ficando fraca sem alimento certo. A fé é a raiz, fruto, santidade. Entendeu? Então, o fruto aparece assim, no estalar de dedo? Não. Então não adianta, você não pode exigir então, o que você aprende aqui? Que a santidade vem com o tempo, tá bom? A santidade vem com o crescimento, assim como a criança, ela vai crescer, né? E com o tempo, na medida que a criança vai crescendo, não somente na estrutura do corpo dela, mas também crescendo mentalmente, psicologicamente, emocionalmente.
Então, da medida que a criança vai crescendo, ela vai então obtendo os frutos de mudanças naturalmente. Ela vai começar a ser obediente muito mais, ela vai começar a entender que não precisa falar, vai ter que arrumar o quarto todo dia, que ela vai chegar um momento que ela não precisa ninguém falar, vai ter que escovar os dentes na hora certa, comer na hora certa, beber na hora certa e por aí vai. O que é isso? É o crescimento. Com o crescimento vem o fruto da santidade na vida de um cristão. Então não adianta, irmãos, você exigir de uma árvore imatura frutos. Não adianta pegar uma árvore imatura, que não cresceu, está pequenininha, que ela venha ter fruto. Não vai. O tempo, ela vai ter que crescer primeiro. E quando ela crescer e atingir a idade adulta, ela vai ter fruto. Coloque isso no seu coração. Não adianta você forçar uma santidade na sua vida. Viver na graça é isso. Viver na graça é você entender que a santidade da vida de um crente é Jesus. Diga isso. Jesus é a minha santidade. Quanto mais o Filho de Deus, quanto mais crescemos, né? Quanto mais crescemos na graça, quanto mais crescemos no conhecimento, mais dará o fruto da santidade. Quanto mais eu cresço na graça e no conhecimento, mais eu darei frutos de santidade. Porque quando eu cresço, eu amadureço. Quando eu amadureço, então o fruto, ele naturalmente aparece. Quantas pessoas tentam por aí forçar um fruto, tentam ser santa a todo custo, tentam querer ser direitinha a toda lei e acabam se frustrando com elas mesmas. Tem gente que até se desvia da presença de Deus porque ela fala, não, eu tentei, não dá, é impossível fazer tudo certo, é impossível seguir o Senhor porque tá tudo, não consigo, não dou conta. Eu tentava, mas pecava de novo, não conseguia abandonar o pecado, né? O pecado sempre me dominou. Por que ela acaba se afastando? Porque essa pessoa não tinha raiz. A raiz dela não estava sendo alimentada, que é a fé. Porque ela só ouvia a palavra de pregações de legalistas. E essas pregações legalistas é veneno, vai matar a raiz, que é a fé. Mas a água pura, ela alimenta a sua raiz, que é a fé. Por isso que Jesus falou para aquela mulher samaritana, se você soubesse quem te pede água, você me pediria água e eu lhe daria água viva. Aleluia. É esta água viva, que é a pregação da graça, que a nossa fé necessita. Para que essa nossa fé, a nossa raiz, se fortaleça cada dia, então o fruto tão desejado por você e por Deus comece a aparecer, o fruto da santidade. Por isso que no passar do tempo a pessoa vai amadurecendo, vai vendo que aquelas atitudes dela de menino, aquela atitude errada dela, aquele comportamento errado, aquela maneira de tratar o cônjuge está errado. Não adianta você exigir do seu marido, por exemplo, um fruto de respeito, de admiração, de amor. Isso vem com o crescimento do relacionamento. Com o tempo na presença de Deus, eu vou te mostrar agora. Veja só, vamos ver o que está escrito na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 18, tá bom? Diz o quê? Antes crescei, veja que a palavra crescer sempre está aqui viva nesses versículos, né? Sempre, antes de qualquer coisa, vem o quê? A palavra crescimento. Então, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele seja a vossa glória, a Ele seja a vossa glória, a Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. Então, antes de você se preocupar em querer ter santidade, se preocupe em crescer na graça e no conhecimento. E isso você faz agora, como agora. Você parou um pouco do seu tempo para você assistir essa live, esse culto online, né? Você está aqui alimentando a raiz, que é a sua fé. Você está fortalecendo a sua raiz. E quanto mais forte a sua raiz for, mais firme você ficará diante de Deus e mais firme e inabalável você será contra qualquer situação que venha contra você. Então, não tente forçar o fruto da santidade.
Não tente exigir do teu marido que ele seja mais santo. Não tente exigir da tua mulher que ela seja mais santa. Não exija dos seus filhos mais santidade. Você não vai conseguir exigir de uma árvore matura que ela dê frutos antes do tempo, antes do crescimento. Coloca isso no seu coração. Então, se preocupe em levar os seus filhos, o seu marido, o seu cônjuge, a crescer. Quando ele crescer, o fruto aparece, entendeu? Lembre-se disso, o fruto aparece com o crescimento. Sem crescimento, não tem fruto. Não tem fruto. Então, preocupe-se em crescer na graça e no conhecimento. Quanto mais você ouve da graça, quanto mais você ouve do Evangelho, quanto mais você busca a presença de Deus, quanto mais você se envolve com a presença do Espírito Santo, quanto mais você medita na sua palavra, você vai passando o tempo. O que você está fazendo? Você está em processo de crescimento. E aí, naturalmente, você vai se livrando do domínio do pecado. Aí aquela pessoa vai parar aquelas atitudes dela feia, escrupulosa, cheia de erros, sujo. Ela vai abandonando aquilo ali. Isso é muito certo, gente. Quando a gente tem um encontro com a graça com Jesus, essa graça gera em nós o fruto do arrependimento, que é a mudança de mente e, consequentemente, ela nos conduz pelo caminho da santidade. Lembra de Zaqueu? Zaqueu, desce depressa, porque eu quero ir para sua casa hoje. E Jesus entrou na casa de Zaqueu, que honra, hein? E lá na casa de Zaqueu, nesse encontro com a graça, então foi gerado arrependimento em Zaqueu, que é o quê? Zaqueu teve uma mudança de mente. Jesus, em momento nenhum, falou para ele dos seus pecados, dos seus erros. Jesus conhecia, sabia da má fama dele, que ele era caloteiro, mentiroso, falso, manipulador, enganador. Tudo isso era o Zaqueu. Mas quando ele teve encontro com a graça gerou a metanoia, a mudança de mente. Naturalmente isso, viu? Sem forçar o fruto de uma árvore imatura. Encontrou com a graça, foi gerado o fruto do arrependimento, metanoia, mudança de mente, e daqui a pouco isso foi gerado nele o quê? Foi gerado um fruto de santidade. Uma das coisas que faz parte do fruto da santidade é conserto, você mudar de vida, mudar de mudar literalmente de vida, de comportamento, tá? Era um comportamento reprovável e agora é um comportamento que é aprovado diante de Deus. Zaqueu, sem forçar um fruto dele, ele naturalmente, por impulso do amor de Deus, da graça, ele diz: eu hoje quero devolver tudo que eu roubei das pessoas. Ainda pagarei 3, 4 vezes mais para elas, porque eu não quero mais nada que não me pertença. Aleluia! Viu? Meu amigo, minha irmã, você precisa entender isso. Por isso, plante a palavra no coração dos seus filhos, plante a palavra, porque a palavra é que vai gerar o crescimento na graça, na vida dos seus filhos. Plante a palavra de Deus no coração do seu marido, da sua mulher, ouça mais a palavra, assista mais cultos aqui no nosso canal. Meu irmão, alimente a sua raiz. E aí você vai ver o crescimento. E quando você menos esperar, você vai olhar para o teu marido, você vai falar: uau, não falei nada, olha como que ele mudou. O meu marido agora está mais carinhoso, o meu marido está mais presente, o meu marido para os pés em casa, o meu marido já não está mais fazendo as coisas erradas. Meu Deus, o que é isso? Isso é um fruto que veio por causa do crescimento. Então a nossa preocupação aqui hoje é crescer na graça e no conhecimento. E o fruto é uma coisa que naturalmente vai aparecer na sua vida e na vida do seu cônjuge e na vida dos seus filhos. Bem, nós vamos finalizar aqui esse estudo, tá bom? E eu quero ler em sequência com vocês. Eu quero ler 1, 2, 3, 4, 5 textos, versículos em sequência. 1 João 4,11 diz o quê? Preste atenção. Amados, considerando que Deus amou desta forma, nós também devemos amar uns aos outros. Considerando que Deus amou. Efésios 5:25. Maridos, cada um de vós, amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Efésios 5:22. Esposas, cada uma de vós, respeitai ao vosso marido, honrai a ele, né? Respeitai o vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Amo a tradução King James, olha que lindo isso. Efésios 6, versículo 1. Filhos,
obedecei aos vossos pais no Senhor, porquanto isso é justo. E o último versículo é Efésios 4:32. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus os perdoou em Cristo. Você conseguiu agora encontrar nesses versículos que nós acabamos de ler o denominador comum nesses versículos? É claro que é a pessoa de Jesus, né? O seu amor, a sua graça e a obra consumada na cruz. Este é o denominador comum em todos os versículos que você acabou de ler comigo. Ou seja, por que eu fiz essa pergunta? Para que você entendesse uma verdade que você precisa colocá-la no seu coração. Começamos o estudo aqui falando que não adianta exigirmos, tá, um fruto de uma árvore imatura, certo? Então não adianta nós queremos exigir isso. É com o tempo, com o crescimento desta árvore, que o fruto naturalmente vai aparecer, certo? Então, nesses versículos todos, o que nos chama a atenção é o seu denominador comum, que é o quê? A pessoa do Senhor Jesus, que é o seu amor, o seu perdão. O que isso me leva a entender? Bom, que nós não temos, nós, seres humanos, meros mortais, homens limitados que somos, nós não temos a capacidade de amar uns aos outros, nós não temos a capacidade de amar o nosso cônjuge. Por isso que eu li todos esses. Você viu que eu falei do cônjuge, falei do marido, da mulher, dos filhos, de Deus, relacionamento entre os irmãos. Ou seja, eu li todos esses versículos para você entender isso. Que nós, de acordo com esse denominador comum que é Jesus, que é a sua graça, que é o seu amor, né, que é a sua obra consumada na cruz por nós, através desta obra, através de Jesus, da sua maravilhosa graça, é que nós temos ou teremos essa capacidade de fazer o que nós acabamos de ler. O contrário disso, nós não temos a capacidade de amar uns aos outros, nós não temos a capacidade de amar o nosso cônjuge, irmão, não temos capacidade de cumprir o que nós acabamos de ler, não tem. Uma esposa não terá capacidade de respeitar e honrar o marido como deveria honrar por ela só, por ela mesma. Não tem como, não tem. Porque se isso fosse capaz, não existiria tantas coisas erradas no mundo hoje aí, que para muitos aí é comum, né? Ter um terceiro parceiro num relacionamento por aí. O que leva uma esposa a respeitar o marido, como está escrito aqui, ó? Primeiro começando a falar do amor um pelos outros, né? Que é 1 João 4,11. Ou seja, aqui nós entendemos que nós não temos a capacidade, eu estou falando de acordo com o denominador comum, que é Jesus, sua graça. Sem ela, nós não temos capacidade de amar uns aos outros. Segundo ponto, maridos, amai a vossa esposa como Cristo amou sua igreja. Não teremos a capacidade de amar eu não tenho capacidade de amar minha esposa se eu primeiro não tivesse uma experiência com sua graça, com seu amor e com seu perdão. Eu não teria capacidade de perdoá-la, ou ela me perdoar, amá-la e ela também me amar. Não tem como. Então, não adianta, a capacidade não vem do homem, gente. É isso que vocês têm que entender aqui nessa mensagem. A capacidade de amar a esposa, você não tem sozinho. A capacidade de amar o marido, né? O marido amar a esposa, como está aqui em Efésios 5:25, essa capacidade nós não temos se não for pela graça, por essa experiência com a presença do Senhor Jesus na nossa vida. Terceiro ponto, as esposas não terão capacidade de respeitar o marido que elas têm, de se submeter ao seu marido como autoridade dentro de casa, né? Se submeter com muito respeito, com muito amor, com muita admiração. Ela não vai ter essa capacidade se não for, primeiro, antes ter uma experiência e um encontro com essa graça maravilhosa, tá? Outro ponto, Efésios 6:1, filhos, obedecei aos vossos pais, ou seja, amai os vossos pais, honrai os vossos pais.
Não tem. Os filhos não terão capacidade de honrar os pais, de amar os pais, tá bom? Não tem essa capacidade sem primeiro ter uma experiência com o Senhor Jesus, com sua graça, com seu amor, com seu perdão. Os filhos não terão capacidade de honrar os pais como deve ser honrar, né? E último ponto, ele diz que nós temos que ser bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira que Deus nos perdoou em Cristo. Veja, sempre falando de Cristo, da pessoa de Jesus, do amor de Deus, da graça. É isso. É através do Senhor Jesus, é através da sua maravilhosa graça, é através do seu amor, é através de uma experiência com este amor, com o perdão que nós recebemos na cruz. É através dessa experiência, primeiro, é que vem essa capacidade sobre-humana de cumprir com tudo que nós acabamos de ler. Se eu tenho uma experiência com o perdão de Deus, com o amor de Deus, com sua graça, eu serei capaz de amar minha esposa, de amar os meus filhos, de respeitar os irmãos, de perdoar uns aos outros, de perdoar quem me ofende, de amar quem me odeia. Eu terei essa capacidade. Sem experiência com Deus, pode esquecer que o homem não é capaz de fazer nada do que você acabou de ler aqui agora. Que essa palavra possa transformar o teu ser. Lembre-se, a preocupação de um filho de Deus, isso é, se eu poderia usar essa palavra, né? Mas a preocupação que nós deveríamos ter é uma só. Nós temos que crescer todos os dias. Esse é o nosso alvo, vamos dizer assim, tirar a preocupação, né? Vamos dizer o alvo. O alvo primordial do cristão não é buscar a santidade primeiro, não. O alvo é buscar o crescimento e envolvimento com a graça. Através do crescimento e do envolvimento com a graça, virá o fruto da santidade naturalmente na sua vida. Tá bom? Então, meu irmão, busque a cada dia o Senhor. Por isso que a palavra, em toda ela, sempre você vai ver que a conversa entre Deus e os homens sempre foi uma só. Sempre gira em torno de um assunto só, que é: se relacione comigo, busque a minha presença. Se você se humilhar, buscar minha face de todo o coração, eu ouvirei do céu o seu clamor, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados, aleluia. Sempre gira em torno do quê? De relacionamento. Porque é nesse relacionamento que virá o crescimento e que vai gerar o fruto da santidade.